Olá pessoal, eu sou Marcelo Apsan e sejam bem-vindos ao O Canal Literário. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre Thomas Mann, um grande escritor alemão do começo do século XX, certo? E ele escreveu esse grande clássico, A Montanha Mágica. Desculpa, eu tô sem marcadores, então quem não tem cão caça com gato, né? Vou falar um pouco aqui da Montanha Mágica, um belo de um calhamaço aqui, tem mais de 800 páginas, a letra não é muito grande também, mas assim, eu acho que a gente não deve nunca olhar assim, o tamanho de um clássico, tem que olhar como ele flui, né? E de fato, eu vou ser sincero aqui que eu sou um pouco ambíguo quanto a esse livro. Eu acho que assim, a minha avaliação final é bastante positiva, mas talvez não só pelo tamanho, mas mais porque o autor gosta um pouco de divagar. Esse é um livro muito filosófico, assim, ele tem um enredo, ele tem toda uma história, eu vou entrar nela. Mas as divagações, às vezes eu achei que acabou para mim destoando um pouco assim o ritmo da leitura, né? Acabou tornando um pouco mais difícil a leitura, né? Mas um enredo muito interessante, um pouquinho pacato às vezes também, devo admitir. É aquela obra que, por um lado, eu tive dificuldades de continuar a leitura, por outro, quando acabou, eu fiquei com uma certa saudades aqui, né? E tanto é que eu gostei que eu já adquiri a próxima aqui e já estou lendo o Doutor Fausto, né, também do Thomas Mann. Essa edição aqui é da Companhia das Letras, ótima edição, deva-se dizer. Ela é capa dura, né? Eu senti talvez um pouquinho mais de uma falta assim de um prefácio, né? Tem um pós-fácil muito bom. E também tem assim notas de tradução, porque esse livro tem partes inteiras em francês, assim. Eu achei interessante, eu gosto de línguas estrangeiras e pelo menos ele traduziu muito bem tudo. Mas eu acho que podia ter colocado um pouquinho mais de notas, não só de tradução, mas de edição. Eu achei um pouquinho simples, mas assim, uma edição muito bonita, né? A capa dura e uma diagramação boa. Vamos começar a conversar um pouquinho aqui desse calhamaço literário. Ele vai narrar a história de Hans Castorp, um jovem engenheiro naval, órfão, perdeu os pais cedo, foi morar com o avô. Tudo estou falando aqui das primeiras páginas, novamente sem spoiler, tem 800 páginas, vocês vão ter muito, muito o que ler, quem quiser ler esse livro, né? Ele foi morar com o avô e o avô, evidentemente, acabou um dia falecendo e ele foi morar com o tio-avô, um tal de cônsul Tienapel, ele era um cônsul, e ele tinha dois filhos, Peter e James, que vamos chamar de tios do Hans Castorp, né? Devia ter, o Hans Castorp na época tinha uns 20 e poucos anos, os tios tinham uns 20 anos mais aí. O Hans Castorp, logo no começo, ele tá nesse, né? Ele tá na faculdade, ele já tem um estágio assegurado, mas parece que ele acabou estudando demais e acabou se desgastando muito. E o médico falou: olha, por que você não vai lá para as montanhas? Descansa um pouco, dá uma arejada e depois você volta ali. Você tem um emprego te esperando, né? Você tem tudo. Pega um sabático aí. O tio avô fala assim: vai lá e aproveita e visita seu primo, porque ele vai para o sanatório Berghof, lá em Davos, na Suíça, nas montanhas, né? O Hans Castorp era da Alemanha. Ele tinha que viajar até a Suíça, não é muito longe, de trem. Mas o primo dele, o Joachim Zimsen, ele está muito doente, ele é tuberculoso. Ali, na verdade, esse sanatório Berghof é um sanatório de tuberculosos. O Hans Castorp, nesse ponto, não está doente. E nem sei se ele de fato fica, aqui fica uma dúvida, aqui sem grandes spoilers. Mas ele vai lá como hóspede, visitar, como uma visita, fica lá apenas 3 semanas. E, evidentemente, ele acaba ficando muito mais do que 3 semanas. Não vou nem falar quanto tempo ele fica aqui. Quem quiser, acho que é uma questão mais central do livro, é interessante ler. E ele chega lá, encontra o Joachim Zimsen e ele começa a se aclimatar ali. É um pouco esquisita assim, a rotina desse sanatório. Parece mais um resort mesmo, né? Você tem, não sei se 5 até 7 refeições por dia. Eles não param de comer, eles comem o dia inteiro. Existem os repousos programados, né? Eles chamam de ficar em posição horizontal, porque eles ficam em umas espreguiçadeiras. São os tratamentos muito questionáveis, né? Porque a Suíça é muito fria e ainda mais eles estão num ponto alto ali, no alto de uma montanha. Imagina o frio que deve fazer. Naquela época, pelo menos, né? Aqui ele está de fato retratando a época do começo do século XX, 1900 e alguma coisa. Eles tinham esses tratamentos meio esquisitos, onde, mesmo no inverno, os doentes ali tinham que ficar ao ar livre, tudo bem, com peles de camelo e tudo, mas meio assim, desconfortável, eu acho, dormir ao ar livre, mesmo com muitas cobertas, né? Para respirar aquele ar, e especialmente tuberculosos, quer dizer, pessoas que já estão doentes do pulmão.
Mas, enfim, esse é o regime ali que eles chamam, né? E acho muito esquisito também, é tanta comida que eu não sei como as pessoas não passam mal. Eles vão escrevendo ali refeição atrás de refeição, refeição atrás de refeição. E me parece, aliás, quem vai começar a ler também vai ver que talvez o objetivo é um pouco nefasto, no sentido de deixar as pessoas doentes ali, porque é um resort ali, o cara precisa, né, tem o médico Berens, que é o gestor ali do hospital, é do interesse dele que as pessoas continuem lá por muito tempo, porque eles pagam uma mensalidade cara, eles vai descrevendo isso, e enfim, é muito esquisito que eles podem fumar também ali. O Hans Castorp traz os seus Maria Mancini, os seus famosos charutos ali, dá até vontade de provar um, né? E ele divide com o conselheiro Berens, eles trocam charutos. Acho muito curioso isso. Tem o Dr. Krokolski, tem vários personagens. Eu vou falar aqui um pouco das principais, né? Porque senão também o vídeo vai ficar muito extenso. Então vamos por partes. Temos ali o primo, né? O Joachim Ziemßen, é um aspirante a tenente, certo? Ele estava no processo de alistamento, talvez porque ele já tinha alguma faculdade, ele já entra numa patente maior, só que ele começou a cuspir sangue, então ele teve que se internar nesse sanatório e ele não vê a hora de voltar, ele quer ser militar, ele quer descer lá e, enfim, não vou aqui entrar em detalhes sobre o que acontece aqui para não dar spoilers. Temos o conselheiro Berens, que o Hans Castorp interessantemente chama ele de Radamanto. Radamanto, eu fiz uma pesquisa, acho que era qualquer coisa, o Minotauro que guardava o labirinto de Creta, alguma coisa assim. Ou seja, ele tem ele como uma figura um tanto quanto autoritária. De fato, ele é um pouquinho passivo-agressivo, porque assim, tem muita gente que não aguenta e quer descer, e aí ele fala, você quer descer? Vai lá, você vai morrer depois, você vai... aquelas coisas assim, né? Mas ele tem uma personalidade muito agradável, assim, um pouco talvez bruta, um pouco... né? Mas eu gosto muito das personagens, acho que assim, o que me prendeu muito nesse livro foram as personagens, são muito carismáticas, cada uma no seu jeito, né? Eu vou comentar aqui sobre algumas. Tem o Dr. Krokolski, que é um adjunto ali, um outro doutor, mas é engraçado que ele dá palestras sobre assuntos muito diversos, assim, sobre o amor, sobre a alma, sobre coisas meio esotéricas, assim, né? Não tanto da medicina. Sem dúvida, o personagem, pelo menos, que mais me chamou a atenção, e acho que para qualquer um que vai chamar, é o Sr. Settembrini, um dos hóspedes ali, né? Hóspedes, vamos dizer assim, um dos internados ali, né? E que é um homem, primeiramente, um italiano extremamente culto, mas assim, ele tem uma personalidade, como diz o livro aqui, pedagógica, que eu acho um eufemismo, porque, vamos dizer assim, ele é um pouco metido, né? Ele quer muito educar o Hans Castorp e ele quer, assim, direcionar ele na ideologia dele. O senhor Settembrini é um humanista, basicamente ele vê aquilo lá como um asilo de ricos indolentes, ele critica muito isso, ele é como humanista, ele entende que o homem tem que trabalhar, o homem tem que, ele foi colocado aqui para realmente produzir e não ficar em posições horizontais e comendo e bebendo e não agregando nada para a sociedade. Evidentemente uma crítica àquele estilo de vida. Mas vai muito além disso, é claro. E também depois tem um tal de professor Nafta também, que fica como um rival dele. Porque o Nafta, ele é mais católico mesmo, mas mais do que católico, eu nunca vi isso, eu acho, uma espécie de um católico socialista, onde ele entende que o Estado é tirano, a igreja deveria comandar tudo, e um socialismo utópico comandado pela igreja. Eu francamente não entendi exatamente ali a posição dele, mas ele é mais místico, né? O Settembrini representa mais a racionalidade e ele esse misticismo, um pouco de obscurantismo, mas os dois têm pontos assim incríveis, de fato assim, essas são as partes acho que interessantes do livro também. Eles têm embates ideológicos muito assim aguçados, né? Dá a impressão que eles vão sair na porrada, mas eles se respeitam muito. Em nenhum momento eles assim eles têm discussões, às vezes um pouquinho além da conta, mas eles são sempre amigos. Vou ler então uma interação aqui entre o Sr. Settembrini e o Hans Castorp. Ele tem esse jeito dele, né? Muito educado, muito polido. O Settembrini é muito curioso. E eu queria comentar que também o livro é bem humorado. Eu acho que isso que torna a leitura um pouco mais leve. Nós vamos ver aqui nesse trecho. É permitido perguntar como o senhor se sente, engenheiro? Perguntou Settembrini, o qual, mão nos bolsos, fanara entre os hóspedes e agora se aproximava de Hans Castorp.
Ainda trazia aquele paletó de tecido cinzento parecido com burel e as calças claras, enxadrezadas. Sorriu ao dirigir-se a Hans Castorp, que de novo se sentiu como que desembriagado à vista desses lábios finos, contraídos numa expressão zombeteira, sob a curva do negro bigode. Mesmo assim, tinha a boca semi-aberta, enquanto seus olhos injetados fixavam o italiano com um olhar bastante estúpido. Ah, é o senhor, disse. O senhor do passeio da manhã, aquele do banco lá em cima perto do curso d'água. Claro. Logo o reconheci. O senhor acredita, continuou, embora sabendo que não devia dizer uma coisa dessas, que no primeiro momento tomei-o por um tocador de realejo? Adorei essa comparação. Foi uma ideia absurda, naturalmente, acrescentou, ao notar que o olhar de Setembrino assumira um caráter frio e perscrutador. Uma bobagem, eis a palavra, uma bobagem sem tamanho. Ainda não posso compreender por que cargas d'água eu... Fique tranquilo, não faz mal algum, replicou Setembrino, após um instante de silêncio, durante o qual apenas contemplara o jovem. E como o senhor passou o dia de hoje, o primeiro dia da sua estada nesse sítio de prazeres? Obrigado por perguntar, passei o dia conforme o regulamento, respondeu Hans Castorp, sobretudo a maneira horizontal, como o senhor prefere dizer. Setembrino esboçou um sorriso. Pode ser que me tenha expressado dessa forma, ocasionalmente, disse então. Pois é, achou divertido esse modo de viver? Divertido ou aborrecido como queira, tornou Hans Castorp. Isso às vezes é difícil de distinguir, sabe? Não cheguei a me aborrecer absolutamente. Para isso, o ambiente de vocês aqui em cima é animado demais. A gente vê e ouve tanta coisa nova e estranha. Contudo, tenho a impressão de não estar aqui apenas um dia, mas já faz muito tempo, e até parece que fiquei mais velho e mais inteligente. É mais inteligente também? Perguntou Setembrino, alcançando sobre olhos. Enfim, aqui o diálogo vai embora. Um dos temas também do livro que eu gostaria de mencionar de passagem é a passagem do tempo, de fato, que vai mostrando como ela vai devagar, hora vai mais rápido, assim. Mas acho que é aquela questão do tédio, não tem nada para fazer lá em cima, então o tempo passa muito devagar. As primeiras 100 páginas, acho que para escrever o primeiro dia lá, e você fala, puxa, não acaba e eu já estou até passando mal de ver tanta comida ali, eles comerem e descansarem tanto. Eu particularmente não consigo dormir tanto quanto eles dormem ali, não consigo me imaginar lá naquele sanatório. Acho interessante que o Hans Castorp ele vai, bem ou mal, ficando lá, acaba conhecendo uma mulher lá pela qual ele se apaixona, mas ele é muito tímido e vai toda hora o livro entrar essas fantasias dele, vamos dizer assim, de poder se aproximar dela. Ele tem interações com ela, é claro, mas a coisa vai bastante devagar. Uma mulher chama Cláudia Chauchat, que ela é na verdade russa, mas naquela época todo mundo fala francês, e eles falam muito em francês entre eles. E tem vários outros personagens aqui. Eu acho só interessante, vou trazer aqui mais alguns trechos, que de repente passou-se praticamente 1 ano e meio e ele não voltou para casa, o Hans Castorp, porque o conselheiro Beres falou, olha, você tem uma manchinha aqui no pulmão, acho que era bom você ficar mais um pouco e tal. E ele acaba gostando de lá, daquela indolência. Ele fica toda hora, acho que, meditando sobre a vida, né? Começa a ficar interessante todo o passeio ali, né? E uma hora a família fala, vamos fazer um plano de resgate. Eu acho essa parte, assim, sensacional. Eu acho que não é nenhum grande spoiler, é de se esperar que depois de 15 meses a família fique preocupada, mas ele tá mal, tá morrendo, ele tá bem? Aí eles mandam o tio, o cônsul, o Tienapel, manda um dos filhos dele, né, que seria como se fosse um tio do Hans Castorp, o James Tienapel, né? Vamos ler aqui. James ficou inquieto com algo de natureza vaga, que ele não sabia se vinha do sobrinho ou se tinha origem em seu próprio estado físico de viajante. Olhou em torno sem distinguir muita coisa da paisagem alpina e aspirou profundamente o ar, que ele soltou e declarou magnífico. Por certo, foi o que o outro respondeu. Não era sem motivo que esse ar adquirira tanta fama. Tinha virtudes poderosas, acelerava a combustão geral, no entanto permitia ao corpo assimilar as proteínas. Curvava doenças que todo ser humano trazia latentes em si, mas antes costumava dar a elas um vigoroso estímulo e causar sua irrupção triunfal, em virtude do impulso geral que conferia ao organismo. Com a devida permissão triunfal... Por que triunfal? Sim, triunfal, pois será que ele jamais notara que a irrupção de uma doença representa uma espécie de triunfo e constitui como que uma festa do corpo? Claro, está mais que evidente, apressou-se o tio a concordar, sem que pudesse conter certo tremor da mandíbula. Então anunciou que permaneceria 8 dias. Isto é, 1 semana. 7 dias, portanto, apenas 6, quem sabe. Como o aspecto de Hans Castorp lhe parecia excepcionalmente bom e robusto devido a esse tratamento cuja duração se estendera além de toda a expectativa, podia supor que o sobrinho desceria com ele para casa. Ora, que precipitação é essa? Disse o jovem. O tio James falava a maneira lá de baixo. Eles falavam assim, né? Ele tá falando que nem as pessoas das planícies falam, né? Eles já se separam do mundo, né? Bastaria que mudasse um pouco o nosso ambiente e se aclimatasse a ele para que mudasse de ideia.
Tudo dependia da cura definitiva, só o definitivo tinha importância, e recentemente Berens lhe pegara mais 6 meses. Ao ouvir isso, o tio tratou por meu filho e perguntou se estava louco. Você ficou doido de vez? Exclamou. Afinal de contas, essas férias já duravam 15 meses e agora mais meio ano. Em nome de Deus Todo-Poderoso, não haveria tanto tempo à disposição. Mas Hans Castorp deu uma risada serena e abrupta com a cabeça erguida em direção às estrelas. Pois sim, o tempo. Vou parar por aqui que os diálogos se estendem. Acho muito engraçado que esse tio James, né, quer dizer, veio tentar resgatar o Hans Castorp, mas ele acaba desistindo rápido da missão ali, porque ele começa a comer aquela comida, começa a se sentir cansado. Parece até um filme de terror. Acho que ele ficou receoso de também obrigarem ele, quer dizer, não podem obrigar, mas convencerem ele a se internar lá também por 1 ano e meio, e ele bate em retirada. Eu achei essa cena simplesmente muito engraçada. Mas, de fato, quem sobe lá, de repente começa a contar o tempo de uma maneira diferente, começa, enfim, a mudar mesmo, né? Eles têm esse conceito de que todo mundo lá em cima tá doente de alguma coisa e precisa se curar. É uma coisa meio esquisita. E, de fato, eu devo concordar com o Settembrini, acho que é tudo meio que uma desculpa. Apesar de que tem gente muito doente lá, e que, por exemplo, o Hans não parece muito doente, apesar que ele tem febre e tudo. Interessante notar que, de fato, tem esse clima de resort ali, eles fazem festas e não sei o que, mas vira e mexe morre alguém lá. Começa a desesperar num asilo de tuberculosos, e isso eu acho que é interessante porque dá... É triste, óbvio, mas é interessante porque dá uma quebrada na narrativa e faz você pensar, pera, acho que não é tão resort assim, né? E eles começam a comentar a desinfecção dos quartos e tudo. Eu acho que é um choque de realidade muito bem-vindo para também quebrar um pouco a narrativa, né? E é que, como eu falei, o que eu acho que às vezes destoa um pouco é que o próprio autor começa a divagar sobre o tempo, sobre conceitos filosóficos, e às vezes ele vai várias páginas, assim. Às vezes você precisa estar muito bem concentrado para acompanhar, são reflexões às vezes difíceis de entender. Finalmente eu gostaria aqui de concluir mostrando só mais um personagem que eu achei muito icônico, esse Mynheer Peppercorn, um holandês que vai chegar bem pra frente, e ele tem assim uma personalidade cativante, assim, ele parece um político, só que eu acho muito hilário que ele fala e não fala nada, assim, né? Então eu queria só trazer um diálogo dele, mostrar como os personagens que são muito bem trabalhados aqui, né? Ele falando para várias pessoas, afinal ele era como se fosse o líder lá, né? Ele liderava as festas e tudo, né? Então em determinado momento numa festa ele fala: senhoras e senhores, muito bem, a carne, senhoras e senhores, infelizmente, basta. Não, peço que me permitam, fraca, reza a escritura. Fraca, isto é, propensa a esquivar-se às exigências que... Mas eu apelo à sua... Numa palavra, senhoras e senhores, eu apelo. Talvez me digam que o sono... Muito bem, senhoras e senhores, ótimo, excelente. Eu amo o sono e honro. O sono faz parte das... Como é que o senhor formulou, meu caro jovem? Ora, das dádivas clássicas da vida, e entre elas ocupa o primeiríssimo, perdão, o supremo, senhoras e senhores. Queiram, porém, observar... Acho muito engraçado que ele não tá falando nada aqui. E o pessoal aplaude de pé. É uma figura muito icônica, eu gostei muito desse personagem. Eu gostaria de terminar assim, que de fato, como falei, é um livro que às vezes ele divaga um pouco, mas eu acho que tem uma narrativa muito interessante. Ele tem muitas mensagens, personagens fantásticas e dá vontade de ler mais. Eu acho que assim, em determinados momentos você tem que perseverar um pouquinho. Afinal, é um livro de mais de 800 páginas, mas eu acho que vale o esforço. Tanto eu achei que eu gostei tanto que eu já estou também lendo o Dr. Fausto, né, baseado na lenda mítica germânica do Fausto. Que eu ainda vou fazer uma resenha no canal com calma, eu preciso terminar, estou no começo aqui ainda. Então, se você gostou, não esquece seu like. Se você quiser comprar a Montanha Mágica em Caraza, mais de 800 páginas, o link está na descrição. Comprando pelo link aqui do canal, você vai estar apoiando o canal. E também, se puder se inscrever, eu agradeço. Um abraço.